Beleza, essa aula aqui é sobre dilatação volumétrica. Adianto logo, existe uma lista de exercício na descrição aí. Faça download depois da aula para você testar se você aprendeu tudo direitinho. E aí eu vou tentar explicar durante essa aula aqui tudo que você precisa saber para desenrolar direitinho as suas questões de dilatação volumétrica, tá? E aí adianto que vai ser muito parecido com as resoluções de dilatação linear e dilatação superficial. Então vai estar tudo dentro de uma mesma playlist, e a playlist vai estar aqui na descrição também para você assistir. E outra coisa, se inscreve no canal para que você saiba sempre que eu estiver publicando aulas novas, tá? Para você não se perder em nenhuma parte do processo, beleza? Então, questãozinha aqui, dilatação volumétrica. Um balão de vidro a 0 Celsius apresenta volume interno de 500 ml. Determine a variação do volume interno desse balão quando ele é aquecido até 50 Celsius. O vidro que constitui o balão tem coeficiente de dilatação volumétrica médio igual a 3 vezes 10 a menos 6. Beleza. Vou ilustrar aqui. O balão volumétrico é uma vidraria da química, tá? Que ele serve para medir uma quantidade, um volume muito preciso, tá bom? E aí, qual é a ideia? Esse balão volumétrico a 0 Celsius apresenta um volume de 500 ml, só que ele vai sofrer um aquecimento. E aí, como a gente está estudando, quando algum objeto sofre algum aquecimento, ele tem uma dilatação. E aí essa dilatação pode ser problemática lá se tu tiver no laboratório de química. Então a gente vai considerar, ou melhor, a gente vai tentar determinar quanto mudaria nessas temperaturas aí. Você vai concordar que as temperaturas são bem extremas, tá? 0 Celsius é muito frio, 50 Celsius é muito quente, tá? Então a gente vai verificar o quanto muda o volume desse balão volumétrico de vidro nessa variação de temperatura, beleza? E aí o nosso objetivo vai ser calcular a variação de volume ou o volume final, que a gente não sabe se vai ter grande mudança, tá? Então, bora calcular a variação de volume. Vou apagar tudo isso aqui. Eu vou anotar os dados, tá? Primeiro dado importante, temperatura inicial. Segundo dado é o 500 ml, bem aqui. Isso aqui é a informação de volume. E aí o volume pode vir algo do tipo 500 ml mililitro, tá? Pode vir em litro, pode vir centímetro cúbico, pode vir em metro cúbico. Então tem grandes possibilidades aí, grandes opções para volume, para unidade de volume nos seus problemas, tá? E aí a gente vai querer calcular a variação de volume, tá? E aí eu vou te apresentar a fórmula de variação de volume. Inclusive, acho que já tem uma videoaula em que eu apresento isso, tá? E aí olha só, a variação de volume vai ser o volume inicial vezes gama vezes ΔT. Um aluno me perguntou se ele tem que ficar memorizando todas essas fórmulas de dilatação, uma para cada caso. Se você for olhar com muita atenção, você vai perceber que nessas fórmulas eu sempre tenho um valor inicial, tá? Ou seja, comprimento inicial, área inicial, volume inicial. Então, sempre um valor de referência. Sempre uma característica do material que está sofrendo dilatação. E aí, nesse caso, vai ser dilatação volumétrica, tá? E aí, outra informação é que o coeficiente de dilatação volumétrica depende do coeficiente linear, tá? Ele é 3 vezes maior. Se fosse superficial, 2 vezes maior, então eu multiplicaria por 2, tá? Nesse problema aqui não vai ser necessário, porque você vai ver que ele já deu o coeficiente de dilatação volumétrica. Então a gente não precisa fazer nenhuma dessas multiplicações. Se ele desse linear, eu multiplicaria por 3 e tudo certo, tá bom? E sempre vai ser função da variação de temperatura, ou seja, tanto dilatação linear, superficial ou volumétrica, tu vai ter um valor inicial, uma característica do material, que é esse coeficiente de dilatação, que pode ser linear, superficial ou volumétrica, e a variação de temperatura. E a gente sempre calcula o quanto esse objeto está crescendo ou está encolhendo, tudo bem? Então, essas são as informações até aqui. Então, se você entender como uma funciona, você vai entender todas as outras três, tá bom? Todas as outras duas. Deixa eu apagar aqui que eu risquei demais. Então, beleza. Vamos seguir. Então, a gente começa fazendo as substituições. Volume inicial vai ser esse 500 bem aqui, tá? Beleza. Esse gama já foi dado, é o 3 vezes 10 a menos 6. E o ΔT a gente ainda não tem. A gente tem a temperatura inicial, a temperatura final. Aí a gente tem que fazer o cálculo, tá? Eu vou fazer aqui, mesmo que sendo bem tranquilo, eu vou deixar bem evidente para você,
Variação de temperatura é sempre a final menos a inicial, então você vai fazer 50 menos 0, e você sabe que 50 menos 0 é 50, tá? Se fosse 50 menos 10, ia dar 40, tá? Então, cuidado com este detalhezinho para você não colocar informação errada de temperatura, beleza? Fizemos todas as substituições, a gente vai começar fazendo operações simples, tá? Olha só, eu vou pegar, não sei como você costuma fazer isso, mas eu farei isso aqui, ó. Eu ia pegar esse 5, esse 3 e esse outro 5 aqui, e eu fazer eles operarem juntos, tá? Ia fazer a multiplicação desses três aí, tá? Ou seja, 5 vezes 3 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Perguntei isso para os meus alunos em sala de aula, eles fazem tranquilamente, tá? Então, não vou dar tanta atenção a isso. E aí, claro, o meu problema não é 5, ele usa 500, então eu tenho que considerar esses dois zeros aqui. Então eu vou colocar mais dois zeros na minha resposta, tá? Da mesma forma, ele não usa esse outro 5 aqui, ele usa 50, a gente tem que considerar mais um zero aqui nos meus cálculos, tá? E é claro, a gente ainda não usou o 10 a menos 6, então a gente vai baixar esse 10 a menos 6 e vai utilizar nessa linha aí do problema, beleza? E aí eu vou fazer bem em destaque essa potência de base 10, porque os meus alunos têm bastante dificuldade com isso, tá? Então a resposta que a gente chegou é 75 mil, tá? E a minha potência de base 10 vem dizer que minha resposta pode até estar certa, mas a gente tem que corrigir a posição da vírgula em 6 casas decimais, tudo bem? Então a gente vai andar 6 casas com essa vírgula, tá? Diminuindo o número. Então olha só. Bem, você vai contando, você lembra que a vírgula vai ficar entre os números, tá? Então daqui pra cá, você só conta um quando você muda de posição, beleza? E aí você vai perceber, e é por isso que eu continuo dando atenção aqui nesse tipo de problema, é que vai sobrar aqui casas, ou melhor, vai faltar casas decimais. O que é que eu vou fazer? Para que eu consiga andar todas as casas com a vírgula, eu vou acrescentar mais dois zeros aqui, ó, tá? Ou seja, se tu colocasse bem aqui, tu ainda ia precisar andar mais uma casa com a vírgula, tá? Por isso que tu tem que contar com muita calma isso aqui, tá? Coloca mais zeros, conta com calma, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí depois tu posiciona a vírgula, beleza? E aí à medida que tu posicionar a vírgula no lugar certinho, essa potência de base 10, ela perde a função dela, tá? Que era justamente dizer quantas casas decimais está errada a vírgula, tá? E outra coisa, você tem que reler o número, ó. Então, se era 75 mil antes, agora vai ser 0,75. Percebe que eu não li esses últimos três zeros. Significa que eles não fazem, eles não têm mais tanta função aí. Eu não preciso escrevê-los, tá? Então, a minha resposta é 0,75, tá? E aí, voltando aqui para o problema, eu vou colocar aqui embaixo, ó, a variação de volume como sendo 0,075 ml. E aí, detalhes, filhos, essa é a resposta do problema. O mais complicado que isso pode ficar em vez de te dar a informação do coeficiente volumétrico aqui, como ele deu, ele te dá o linear. E aí, se fosse esse o caso, você multiplicaria por 3, tá? Multiplicaria o coeficiente linear por 3 e você ia conseguir o volumétrico, tudo bem? E o interessante desse problema é que, mesmo tendo uma variação de temperatura de 50 Celsius, nota que um balão de 500 ml não muda nem 1 mililitro, tá? Então, o erro que vai acrescentar nesse tipo de objeto é de menos de 1%. É muito pequenininho, muito sutil, tá? Então, a dilatação volumétrica sempre vai ter um coeficiente assim, com um 10 a menos 6, 10 a menos 5, justamente porque essas mudanças de tamanho são muito sutis, muito difíceis de serem percebidas, beleza? Aula tranquila. Se lembra, eu preciso que você se teste com as listas, com os exercícios que estão na lista aí na descrição do vídeo. E se tu precisar de ajuda, comenta aí, faz as tuas perguntas que eu tento te aproximar das respostas, beleza? Bem, é isso. Até mais, filhos. Bons estudos e até a próxima.